pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu separei 8 exercícios para resolver com vocês. Para facilitar, eu dividi a timeline do vídeo em tópicos. Os tempos estão na descrição do vídeo ou você pode passar o mouse em cima da timeline e ver qual exercício é. Apenas para recordar, um sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas é dessa forma. As incógnitas são x e y, e um sistema de equação do primeiro grau com três incógnitas é dessa forma aqui, em que as incógnitas são x, y e z. E para a gente conseguir resolver esses sistemas, a gente precisa que a quantidade de equações seja igual à quantidade de incógnitas. Ou seja, se tiver duas incógnitas no problema, a gente precisa de duas equações. E se tiver três, a gente vai precisar de três equações. Lembra da classificação dos sistemas que eu falei na aula passada? Então, é um pouco complicado criar problemas desses últimos dois casos, ou seja, criar problemas quando o sistema possui infinitas soluções ou problemas quando não tem nenhuma solução. E por causa disso, eu não encontrei nenhum exercício desses dois casos. Todos os exercícios que a gente vai resolver na aula de hoje são sistemas possíveis determinados ou SPD, os quais possuem uma única solução. E os métodos mais usados para a resolução de sistema de equações são método da substituição, onde a gente isola uma variável em alguma das equações e substitui na outra, o método da adição, onde multiplica uma das equações de forma que a soma delas elimine uma incógnita, e o método da comparação, que consiste em isolar a mesma variável nas duas equações e igualar as expressões encontradas. Vou apresentar para vocês o passo a passo que eu criei para essa aula ficar bem didática. Primeiro vamos identificar as variáveis do problema, x, y e z, se tiver mais a gente identifica também. Depois, identificar as relações entre as variáveis, que nada mais é do que as equações. Montar o sistema, escolher o método de resolução. A gente vai ver qual que é mais conveniente usar, o método da substituição, da adição ou da comparação. Calcular as variáveis em si. E, por último, verificar se os valores encontrados respondem à pergunta do enunciado. Exercício 1, VUNESP de 2019. José e Maria são dois funcionários públicos em um mesmo município que iniciaram suas atividades no dia 2 de janeiro, porém em anos distintos. Sabe-se que, há exatos 3 anos, o tempo de serviço público de Maria nesse município correspondia ao dobro do tempo de serviço público de José, nesse mesmo município. Se hoje, somando-se os tempos de serviço público desses dois servidores, têm-se 12 anos, no dia 2 de janeiro de 2020, Maria completará de tempo de serviço público nesse município. Primeiro, a gente precisa identificar quais são as variáveis desse problema. As duas variáveis são tempo de serviço público do José e tempo de serviço público da Maria. Vou chamar então de J e M. Segundo, identificar as relações. Como a gente tem duas variáveis, a gente precisa de duas relações. A primeira relação está aqui. O tempo de serviço público da Maria nesse município correspondia ao dobro do tempo de serviço público de José. O tempo de serviço público da Maria é igual ao dobro do tempo de serviço público do José. E a segunda relação está aqui. Somando-se os tempos de serviço público desses dois servidores, tem-se 12 anos. Portanto, M mais J é igual a 12 anos. Agora a gente consegue montar o sistema. Se a gente passar 2J para cá, vai ficar M menos 2J é igual a 0. E M mais J é igual a 12. O método que eu vou escolher para resolver esse problema vai ser o método da substituição, porque essa primeira informação já deixa uma variável isolada, então é fácil substituir essa relação na segunda. Como o quinto passo é calcular, M mais J é igual a 12. M é igual a 2J, então substituindo aqui nesse M, 2J mais J é igual a 12, 2J mais J é igual a 3J, e esse 3 está multiplicando, ele passa dividindo. 12 dividido por 3 é igual a 4. Portanto, o tempo de serviço público do João é 4 anos. Como o enunciado pede o tempo de serviço público da Maria, agora a gente precisa substituir essa informação em qualquer uma dessas equações e encontrar quanto vale o M.
Vou substituir na segunda. M mais J é igual a 12. M mais 4 é igual a 12. M é igual a 12 menos 4. M é igual a 8 anos. Maria vai completar 8 anos de serviço público nesse município, alternativa A. Exercício 2 da VUNESP de 2019. Um feirante expõe mudas de orquídeas e de rosas para venda. Os preços praticados acabam sendo um atrativo para os visitantes de seu espaço. Por exemplo, uma muda de orquídea e 2 mudas de rosa totalizam R$ 48,00, sendo que o preço da muda de orquídea é R$ 21,00 mais caro que o preço da muda de rosa. Se ao longo de uma manhã esse feirante vender 10 mudas de orquídeas e 10 mudas de rosas, ele irá arrecadar um total de... Pela pergunta do enunciado, já dá para identificar que a gente precisa saber o preço da orquídea e o preço da rosa, então a gente vai ter que calcular o valor das duas variáveis. Vamos identificar as duas relações, em que x é o preço das orquídeas e y é o preço das rosas. A primeira relação está aqui. Uma muda de orquídea e 2 mudas de rosa totalizam R$ 48,00. Então, x mais 2y é igual a 48. E a segunda relação está aqui. O preço de uma muda de orquídea é R$ 21,00 mais caro do que o preço de uma muda de rosa. Então, o preço de uma orquídea é igual ao preço de uma rosa mais R$ 21,00, já que é R$ 21,00 mais caro do que a rosa. Aqui a gente tem as duas relações. Vamos montar o sistema. X mais 2y é igual a 48. X embaixo de x menos y. Esse y está somando desse lado, passa subtraindo para esse, é igual a 21. Como aqui essa variável x já está isolada, eu acredito que a maneira mais fácil de resolver seria a maneira da substituição, substituindo esse x igual a y mais 21 aqui em cima nessa equação. Só que como aqui já tem um sinal de menos, para fazer um pouco diferente e também treinar o método da adição, eu vou multiplicar essa segunda equação por 2. E vou ter o seguinte sistema. X mais 2y é igual a 48. 2 vezes x, 2x. Menos y vezes 2, menos 2y. Isso é igual a 21 vezes 2, 42. Portanto, no quarto passo, eu vou usar o método da adição. X mais 2y é igual a 48, 2x menos 2y é igual a 42. Somando, tem que somar variável que tem x com variável que tem x, variável que tem y com variável que tem y e as que não são acompanhadas por nenhuma variável. X mais 2x, 3x. Mais 2y menos 2y cancelou essa linha. Isso é igual a 48 mais 42, 8 mais 2 dá 10, sobe 1, 4 mais 4, 8, com mais 1, 9. X é igual a R$30. Então, o preço da orquídea é R$30. Para descobrir o valor do preço das rosas, é só a gente substituir esse valor em qualquer uma dessas equações. Vou substituir aqui na segunda. X menos y é igual a 21. X é igual a 30, então 30 menos y é igual a 21. Se esse y está subtraindo, ele passa para cá somando, e o 21 está somando, ele passa subtraindo. 30 menos 21 é igual a y. 30 menos 21 dá 9. 9 é igual a y, que é o preço da rosa. Agora a gente consegue responder essa pergunta do enunciado, que é: se esse feirante vender 10 mudas de orquídea, 10 vezes x, e 10 mudas de rosa, 10 vezes y, ele irá arrecadar um total de 10 vezes o preço da orquídea, que é 30, mais 10 vezes o preço da rosa, que é 9. 10 vezes 30, 300, mais 10 vezes 9, 90. Portanto, ele vai arrecadar um total de R$390. Alternativa C. Exercício 3. Uma construtora disponibiliza para seus funcionários óculos e capacetes no total de 150 peças. Sabe-se que o número de óculos supera o número de capacetes em 10 unidades. Assim, o número de óculos disponíveis é. As variáveis desse problema são número de óculos e números de capacetes.
vamos chamar x e y, x de número de óculos e y de número de capacetes. A primeira relação está logo aqui no começo, que fala que o total de peças é 150. Então, x mais y é igual a 150. E a segunda relação aparece nessa parte, que fala que o número de óculos supera o número de capacetes em 10 unidades. Então, x supera y em 10 unidades, y mais 10. Essas duas relações geram nosso sistema. Não vou colocar na ordem x embaixo de x e y embaixo de y para economizar tempo e também para apresentar essa forma de resolução que eu acho que é até mais rápida. O x ele já está isolado, então vamos usar o método da substituição, substituindo y mais 10 no lugar desse x aqui em cima. Y mais 10 mais y é igual a 150. Essa daqui é a parte que é igual a x. Y mais y, 2y. E esse 10 está somando, ele passa subtraindo. 2y é igual a 150 menos 10, que é 140. Portanto, o y ele vale 70. Essa construtora tem um total de 70 capacetes. O que ele quer saber é o número de óculos disponíveis. Então, a gente precisa substituir o y em qualquer uma dessas equações e encontrar o valor do x. Vou substituir na primeira equação. X mais y é igual a 150. X, que é o que a gente quer saber, é igual a 150. Se esse y está somando, ele passa subtraindo. X é igual a 150 menos 70, que é o valor de y que a gente encontrou aqui embaixo. Portanto, o x ele vale 80. Alternativa E. Vou aproveitar que essa resolução foi bem rápida para dar uma dica para vocês. Prestando atenção na pergunta do enunciado, que é o número de óculos disponíveis, ou seja, a nossa variável x, a gente já pode fazer a conta de forma que, ao invés de resultar o valor que a gente não quer, resulta direto o valor que a gente quer. Nesse caso aqui, a gente quer o x, então a gente precisa substituir no lugar do y. Ficaria dessa forma aqui, ó, x mais y é igual a 150, e essa segunda equação eu transformaria assim. Passando 10 para o lado esquerdo, fica x menos 10 é igual a y. Portanto, y é igual a x menos 10. E eu resolveria esse sistema substituindo essa variável aqui. X mais x menos 10, aqui substitui sempre em parênteses para não errar sinal, é igual a 150. X mais x, 2x. Menos 10 é igual a 150. Esse 10 está subtraindo, ele passa somando. 150 mais 10 é igual a 160. X é igual a 80. Fazendo essa continha aqui economiza bastante tempo e economiza também espaço e cálculo. Mas de qualquer maneira, as duas resoluções são válidas e você tem a garantia que vai dar na mesma coisa. Exercício 4, VANESP 2019. Em um campeonato de basquete escolar, cada time participante ganha 10 pontos por vitória e 5 pontos por empate, e não ganha nem perde pontos por derrota. O time de Jonas disputou 20 partidas nesse campeonato, sendo derrotado em 6 delas e obteve, ao final, um total de 95 pontos. Das partidas que disputou nesse campeonato, o time de Jonas venceu. A primeira informação importante está aqui, não ganha nem perde pontos por derrota. Então, se o time do Jonas disputou 20 e foi derrotado em 6, a gente só vai considerar 14 jogos. Desses 14 jogos, alguns foram vitórias e outros foram empate. Vamos chamar as vitórias de X e o empate de Y. Cada time participante ganha 10 pontos por vitória. Portanto, 10x e 5 pontos por empate, mais 5y é igual à pontuação do time do Jonas, que é 95 pontos. E a segunda informação, cadê ela? A gente não consegue resolver o exercício só com uma relação. A gente precisa de duas equações para montar o sistema e aplicar os métodos. A segunda relação a gente já até comentou, que o número de vitórias mais o número de empate é igual a 14. Portanto, x mais y é igual a 14.
Para resolver esse sistema, eu vou usar o método da substituição, só que eu vou usar a dica que eu dei no exercício passado. Eu vou substituir de forma que já sai direto o resultado que eu quero. Eu quero a quantidade de vezes que o time do Jonas venceu. Então, eu quero a variável x, portanto, eu tenho que isolar a variável y. Y é igual a 14 menos x. E quando eu substituir esse y aqui, toda a minha equação vai ficar só em função do x. Isso vai me fazer economizar bastante tempo e também resolver menos contas. 10x mais 5y, e o y vale 14 menos x, é igual a 95. 10x mais, aqui tem que fazer a distributiva, 5 vezes 14 e 5 vezes x. 5 vezes 14 dá 5 vezes 4, 20, sobe 2. 5 vezes 1, 5, com mais 2, 7. E 5 vezes menos x, menos 5x. Isso é igual a 95. 10x menos 5x, sobra só 5x. 70 está somando, ele passa subtraindo. 95 menos 70. 5x é igual a 95 menos 70 é 25. X é igual a 25 dividido por 5, que é 5. Isso quer dizer que, nos 20 jogos que o time do Jonas disputou, 5 eles ganharam. O enunciado pede: das partidas que disputou nesse campeonato, o time do Jonas venceu 5 em 20. Para simplificar essa fração, divide por 5 em cima e divide por 5 embaixo. 1 dividido por 4. Alternativa B. Exercício 5. Com o valor em reais que tem, Carlos consegue comprar 6 unidades de um produto e ainda sobram R$7. Se tivesse mais R$10, ele compraria 7 unidades desse produto e sobrariam R$4,50. Se uma pessoa comprar 15 unidades desse produto e pagar com 2 cédulas de 100, o troco que ela receberá será de... As variáveis desse enunciado são o valor que o Carlos tem e o preço do produto. Como tem duas variáveis, a gente precisa encontrar duas relações. A primeira relação a gente tira logo do começo, que o Carlos consegue comprar 6 unidades de produto e ainda sobram R$7. Portanto, com o valor que ele tem, ele consegue comprar 6p e ainda sobra R$7. Se tivesse mais R$10, V mais 10, ele compraria 7 unidades, 7p, e ainda sobraria R$4,25, mais R$4,25. Esse daqui é o nosso sistema, a variável V já está isolada, então eu vou usar o método da substituição e substituir esse valor de V na segunda equação, para encontrar o valor do P. V, que é 6p mais 7, mais R$10, é igual a 7p mais 4,25. 7 mais 10 dá 17. 4,25 está somando, ele passa subtraindo. É igual a 7p. Se 6p dá somando, ele passa subtraindo. Esse cálculo eu vou fazer aqui no cantinho. Aqui vai precisar pegar emprestado do 7, então fica 6. Aqui 10 corta 9 e aqui vai ficar 10. 10 menos 5 dá 5. 9 menos 2 dá 7. 6 menos 4 dá 2, 1 menos 0, 1. Então, 12,75 é igual a 7p menos 6p, sobra só o p. O preço do produto é 12,75. E a pergunta do enunciado é, se essa pessoa comprar 15 unidades desse produto, então a gente tem que calcular 15 vezes 12,75 e pagar com 2 cédulas de 100, então ela vai pagar com R$200, o troco que ela receberá será de... Vamos por parte então. 15 vezes 12,75 vai dar, vamos calcular aqui, 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 7, 35, com mais 2, 37, sobe 3. 2 vezes 5, 10, com mais 3, 13, sobe 5 vezes 1, 5, com mais 1, 6. 0, e aqui 5, 7, 2 e 1. Soma isso tudo, 5 mais 0, 5, 7 mais 5, 12, 3 mais 7 dá 10, com mais 1, 11, 1 mais 6, 7, com mais 2, 9, e esse 1 aqui. São quantas casas decimais? 2, portanto a vírgula vem para cá, 191,25. E vai pagar essa conta com R$200, que a gente já viu, então 200.
menos 191,25, vai ter que pegar emprestado desde o 2. Aqui fica 1, empresta fica 10, 9, 9, 9 e 10. 10 menos 5, 5, 9 menos 2, 7, 9 menos 1, 8, 9 menos 9, 0, 1 menos 1, 0. Portanto, vai sobrar de troco 8,75, alternativa B. Exercício 6, VUNESP de 2019. Para transportar determinado número de caixas, um carro precisa fazer 6 viagens, levando em cada viagem sempre o mesmo número de caixas. Para transportar todas as caixas em apenas 5 viagens, esse carro teria que levar 5 caixas a mais em cada uma das viagens. O número total de caixas que serão transportadas é... Então aqui a gente tem duas variáveis também. A primeira variável eu vou chamar de x, que é o número de caixas, e a segunda variável eu vou chamar de y, que é o número de caixas por carro. Para transportar esse determinado número de caixas, que é x, um carro precisa fazer 6 viagens. Então, 6 vezes o número de caixas por carro, que é y. Para transportar todas as caixas x em 5 viagens, aqui 5 viagens, o carro teria que levar 5 caixas a mais em cada uma das viagens. Então, y mais 5, porque é o mesmo número de caixas que já estava levando quando fazia 6 viagens, mais 5 caixas. O que ele quer saber é o número de caixas. A gente precisa calcular quanto que é o x. Antes de montar o sistema, vamos arrumar essa segunda equação. X é igual a 6y e x é igual a 5 vezes y, 5y, mais 5 vezes 5, 25. Agora sim a gente tem um sistema e a gente já tem que o x está isolado nas duas equações. Portanto, aqui compensa usar o método da comparação, que é igualar x com x e o lado direito com o lado direito. Então, se x é igual a x, isso implica que 6y é igual a 5y mais 25. Passa 5y subtraindo, 6y menos 5y é igual a 25, y é igual a 25. Então, a gente encontrou o número de caixas por carro. Para a gente encontrar o número de caixas, a gente pode substituir ou na primeira ou na segunda equação, mas eu acho mais fácil substituir na primeira. Portanto, o x ele é igual a 6 vezes y, que é igual a 6 vezes 25, que é igual a 25 vezes 6, 5 vezes 6 dá 30, sobe 3. 2 vezes 6, 12, com mais 3, 15. 150 caixas no total, alternativa A. Esse exercício tem uma maneira muito mais fácil, entre aspas, de resolver, que é você olhar para as alternativas e analisar elas. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente está naquela ansiedade de sair resolvendo e nem para olhar as alternativas em si. Logo nas 3 primeiras linhas, o enunciado já diz que para transportar determinado número de caixas, ele vai fazer 6 viagens, levando em cada viagem o mesmo número de caixas. Essa informação, ela diz que o número total de caixas é divisível por 6. E qual das alternativas tem o único número que é divisível por 6? Lembrando que para um número ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, esse daqui já não é por 2 porque não é par. Esse já não é por 2 porque também não é par. Agora, desses dois que são pares, algum deles é divisível por 3? Para ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que ser um número divisível por 3. 1 mais 6 dá 7, não é divisível por 3. 1 mais 7 dá 8, que também não é divisível por 3. Portanto, só sobra a alternativa A como resposta, 150, que é um número divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Fica essa curiosidade para vocês e também essa dica. Exercício 7 da VUNESP de 2018. Para os cargos A, B e C disputados em um concurso, há um total de 50 vagas. Para o cargo A, o número de novas vagas é uma unidade maior do que o dobro do número de vagas para o cargo B, e o número de novas vagas para o cargo C é 7 unidades menor do que a metade do número de vagas para o cargo B. Com essas informações, é correto afirmar que o número de vagas para o cargo B é igual a... A gente percebe que esse exercício ele trata
de 3 variáveis, A, B e C. Portanto, a gente vai ter que encontrar 3 relações, senão a gente não consegue resolver. A primeira já está logo no início, que A mais B mais C é igual a 50. A segunda está aqui. Para o cargo A, o número de novas vagas é uma unidade maior do que o dobro do número de vagas para o cargo B. Então, 2B mais 1. E a terceira relação está logo em seguida. O número de novas vagas para o cargo C é 7 unidades menor do que a metade do número de vagas para o cargo B. B dividido por 2 menos 7. A gente já tem isolado o A e o C, e quando a gente usar o método da substituição aqui na primeira equação, o A está em função do B e o C também está em função de B. Portanto, da forma que o enunciado nos deu essas informações, a gente já vai calcular direto a variável B. Basta substituir essas duas relações na primeira equação. Quem é A? 2B mais 1. O B e o C, isso é igual a 50. Para tratar essa fração, precisa encontrar o mínimo múltiplo comum entre 2 e 1, que são todos os denominadores desses números, e depois passar o 2 multiplicando para o lado direito. Ou pode multiplicar por 2 toda essa equação. Isso vai fazer com que esse denominador suma. 2 vezes 2b, 4b, mais 2 vezes 1, 2, mais 2 vezes b, 2b, mais 2 vezes b dividido por 2, cancela esse 2 com esse 2, sobra só o b, menos 2 vezes 7, 14. Isso é igual a 2 vezes 50, 100. Só não se esqueça que quando for multiplicar por 2 ou por qualquer outro número, tem que multiplicar todos os números dessa equação. Não adianta multiplicar só um lado e esquecer de multiplicar o outro. 4b mais 2b mais b é igual a 7b. 2 menos 14 é menos 12. Isso é igual a 100. 7b é igual. Se 12 está subtraindo, ele passa somando. Então, 112. B é igual a 112 dividido por 7. 7 cabe uma vez dentro de 11. 11 menos 7 dá 4. 7 cabe 6 vezes dentro de 42, que dá 42, resto 0. O número de vagas para o cargo B é 16, alternativa D. Exercício 8 da VUNESP de 2018. Marcelo tem uma meta de lucro na venda de todas as unidades de um determinado produto. Se ele vender cada unidade desse produto a R$ 50, faltarão R$ 720 para ele atingir essa meta de lucro. Se ele vender cada unidade desse produto a R$ 60, a meta de lucro será superada em R$ 720. A quantidade de produtos que Marcelo pretende vender é... Nesse exercício, a gente tem duas variáveis, que é o lucro, e eu vou chamar de P a quantidade de produtos. A primeira relação é essa daqui. Se ele vender cada unidade desse produto a R$ 50, 50 vezes P, faltarão R$ 720 para ele atingir essa meta de lucro. Então, vai ser igual a lucro menos 720. Se ele vender cada unidade desse produto a R$ 60, a meta de lucro será superada em 720. Então, ele vai ter lucro mais 720. Esse daqui é o nosso sistema. A quantidade de produtos que Marcelo pretende vender é... A gente precisa calcular quanto vale P. Para esse sistema, eu vou usar o método da comparação e vou isolar a variável L nas duas equações. Nessa primeira equação aqui, 720 está subtraindo, ela passa somando. L é igual a 50P mais 720. Nessa segunda, se está somando, ela passa subtraindo. Então, L é igual a 60P menos 720. Agora sim, se L é igual a L, então o lado direito de uma é igual ao lado direito da outra. 50P mais 720 é igual a 60P menos 720. Esse 50P eu vou passar para esse lado e esse 720 para esse daqui.
720 mais 720 é igual a 60p menos 50p. 720 mais 720 é 0 mais 0, 0, 2 mais 2, 4, 7 mais 7, 14. 60p menos 50p é igual a 10p. O 10 está multiplicando, então ele passa dividindo. P é igual a 1440 dividido por 10, cancela esse zero com esse zero, é igual a 144. Portanto, a quantidade de produtos que Marcelo pretende vender é 144. Esses foram os exercícios que eu separei para a aula de hoje e eu espero que eles tenham te ajudado a entender como que faz para resolver situações, problemas de sistema de equações de primeiro grau. Eu gostaria de agradecer você que está acompanhando todos os vídeos desse canal e eu queria saber de você o que você está achando sobre a dinâmica das aulas. Se está sendo muito rápido, muito devagar, produtiva ou não, ou você sente que falta conteúdo. Se você puder me dar esse feedback ou nos comentários ou por e-mail, eu vou agradecer bastante e eu espero você também na próxima aula da semana que vem. Até lá!